Olá, alunos de quarto ano, estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós iremos iniciar o quarto bimestre e todo mundo hoje vai abrir o livro na página 118, que fala sobre os pontos cardeais. Gente, lembre-se que é o livro novo, certo? Do quarto bimestre. Então vamos lá. Quando vocês abrirem, né, esse livro do quarto bimestre, vocês irão encontrar a seguinte imagem. Essa menininha aqui, né, olhando para duas direções, é como se ela estivesse perdida, né? Estivesse tentando se localizar. Aí diz assim, pontos cardeais. Nesse capítulo você vai estudar como é possível se localizar utilizando a posição do Sol e os pontos cardeais como referência. Além disso, observará como localizar os pontos cardeais por meio das sombras. Então, é um conteúdo bem legal que nós iremos estudar esse bimestre. Na conversa vai, diz assim, a imagem de abertura representa uma pessoa precisando de orientação. Você já se perdeu alguma vez? Se sim, onde estava? E como fez para se orientar? Né? É o que a menina aqui está tentando fazer, ela está tentando identificar o caminho correto, né? Mais abaixo diz assim, conversa vem. Você acredita que o Sol pode ajudar alguém a se orientar? Como isso é possível? Registre a seguir suas hipóteses. Então, vocês vão pensar, né, nessa pergunta. Será que é possível se orientar a partir do Sol? E se você acha que sim, como seria? Como vocês acham que é possível isso acontecer? Agora nós vamos para a página 119. Norte, sul, leste e oeste. O leste, o norte, o sul e o oeste são pontos de referência válidos em todos os lugares do mundo e são chamados de pontos cardeais. Você já ouviu esses termos? Sabe como são identificados e para que são úteis? Então vamos saber agora. Os pontos cardeais são pontos definidos pela posição relativa do Sol, a qual aparece todas as manhãs aproximadamente no mesmo lado do horizonte e se põe ao entardecer no lado oposto. Então, aqui é o nascente, né? Aonde o Sol nasce, e esse outro lado aqui é chamado poente, onde o Sol se põe. E o que é o movimento aparente do Sol? É chamado movimento aparente do Sol, né? Porque o Sol, ele não se movimenta, né? Quem se movimenta é a Terra em torno do Sol. Vamos entender um pouco melhor. O movimento do Sol é chamado de aparente porque, observado da Terra, o Sol parece realizar um deslocamento diário ao redor do planeta. No entanto, esse deslocamento é exercido pela Terra no seu movimento de rotação, quando ela gira em torno de si mesma. Esse movimento é responsável pela existência dos dias e das noites. No caso, o movimento de rotação, né? Que ela gira em torno dela mesma, né? A Terra gira em torno dela mesma. E o Sol fica paradinho lá, né? Não se movimenta tanto como a Terra. Os principais pontos de orientação, denominados norte, sul, leste e oeste, foram definidos com base nesses dois lados, do nascente do Sol e do pôr do Sol, que é chamado de poente. Página 120 explica melhor, né, os pontos cardeais. Os pontos cardeais estabelecem as diferenças, as direções concebidas com base na posição que o Sol se encontra durante o dia. Ao descobrir o nascente do Sol e apontar o braço direito para essa direção, né? Onde o Sol nasce, você vai apontar o braço direito para lá. É possível encontrar os demais pontos cardeais. Então, vamos supor que você acordou, né? Olha para que lado o Sol tá. Você vai apontar seu braço direito para lá, certo? E olha só. O lado onde o Sol nasce no horizonte pela manhã indica o leste.
Então, se você coloca seu braço direito para o nascente do sol, você está colocando seu braço para o leste. Automaticamente, seu braço esquerdo vai estar apontando para o lado oeste. Onde o sol se põe, o horizonte indica o oeste. Nessa mesma posição, você vai estar com o braço para a direita e um braço para a esquerda. Suas costas estarão ao sul. Ao estender o braço direito na direção em que o sol nasce, o lado que fica atrás de você indica o sul. E o norte, para frente. Ao estender o braço direito na direção em que o sol nasce, o lado que fica à sua frente indica o norte. Ok? Abaixo diz assim: as posições onde o sol nasce e se põe não são exatamente as mesmas todos os dias do ano. Isso acontece porque a trajetória aparente do sol muda por causa dos movimentos que a Terra realiza. Pessoal, o sol ele nasce na direção leste. Na direção leste, mas não exatamente no ponto cardeal, bem certinho leste, não. Isso porque a posição do nascer e do pôr do sol varia de acordo com as estações do ano. Então, vai depender muito das estações do ano que a gente está vivendo. Assim, é somente em 2 dias do ano que o sol realmente nasce no ponto cardeal leste e se põe no cardeal oeste, né? Ele vai estar na direção leste, mas não exatamente, bem certinho no ponto leste não, certo? Mas na direção ele vai estar. E isso, como vocês aprenderam agora, varia de acordo com as estações do ano. No céu de leste a oeste, a sombra pode ter diferentes posições ao longo do dia, certo? Então, se essa criança aqui passar o dia todo aqui nesse sol, exposta ao sol, ela iria perceber que a sombra dela, ao longo das horas, ia mudar de posição, certo? Não ia passar o dia aqui, ia variar. Gnomo, vamos entender o que é isso. Ao relacionar os conhecimentos sobre as posições do Sol e as observações das sombras que o Sol projeta, os povos antigos descobriram outra forma de localizar os pontos cardeais, o gnomo. O gnomo é um instrumento formado por uma haste fincada no chão. Essa haste ela pode ser de madeira, de metal, qualquer coisa que você colocar de frente para o sol, né, exposta ao sol, ela vai gerar uma sombra, certo? A sombra projetada por essa haste provocada pela incidência dos raios solares nela permite a materialização da posição do Sol no céu ao longo do dia. Observando as sombras projetadas pelo Sol, os povos antigos puderam observar que elas mudam tanto de tamanho quanto de posição. Aí aqui diz assim, representação de um gnomo mostrando a haste e a sombra projetada. Então, vocês estão vendo aqui a sombra projetada, de acordo com os raios solares. Mais abaixo aqui, né, vocês vão ver como funciona o gnomo, certo? Vocês vão ver que ao longo do dia, as sombras elas vão mudando de posição e de tamanho. Aí vocês vão usar o RA e o aplicativo do celular de vocês e vão jogar, certo? Para ver se vocês conseguem acertar as perguntas. Mais abaixo tem assim, localizando os pontos cardeais com o gnomo, certo? No início da manhã, as sombras são longas e voltadas para a esquerda. Vocês estão vendo aqui o amanhecer, certo? Aqui vocês estão vendo o leste, né? Onde o sol nasce, na direção leste. E vocês vão perceber que vai se formar sombras. Por exemplo, a sombra aqui, certo? A sombra ela sempre fica do lado oposto à fonte de luz. Então, se a fonte de luz vem do leste, certo? A sombra vai ficar aqui do lado oeste, ok? Ou seja, lado inverso. Sabendo que as sombras sempre se formam do lado oposto à fonte de luz e que o sol nasce no leste,
temos a situação apresentada ao lado. Ao longo do dia, a sombra vai diminuindo de tamanho e mudando de posição. Aqui vocês estão vendo que aqui o horário já é meio-dia. Então, não tem mais sombra, né? Aqui, ó, o sol estava nesse cantinho aqui, ele já foi aqui pro meio. No meio-dia, a sombra é tão curta que praticamente não aparece, indicando que o sol está quase exatamente em cima do objeto. Ao entardecer, nessa imagem aqui, ó, a sombra começa a se alongar e a mudar novamente de posição, agora voltando-se para a direção à direita, em direção oposta à sombra do amanhecer, né? Então, de manhã a sombra estava aqui, ó, para esse lado, né? No lado esquerdo. E ao entardecer, a sombra mudou, né? Ela está agora do lado direito, do lado leste, certo? Relógios solares. O relógio de sol, o relógio solar, é uma adaptação do gnome, certo? E é considerado um dos mais antigos instrumentos que se conhece para marcar a passagem do tempo ao longo do dia. De modo geral, o relógio solar apresenta um mostrador, que é uma superfície plana, aqui, ó, certo? Essa superfície aqui plana. O mostrador do relógio de sol é dividido em várias partes numéricas que indicam as horas do dia e por isso são chamados de linhas das horas. Então tá aqui, ó. Esse daqui foi feito, né, no chão. No centro do mostrador do relógio há uma haste, né? Pode ser feito de metal, de madeira, chamado de ponteiro. Ao longo do dia, a sombra do ponteiro muda de posição. Então, olha que legal. É como se fosse um relógio. É como se fosse, não, gente. É um relógio feito no chão, né? Desenhado no chão. E que ele é usado a partir da luz solar. E assim era possível descobrir mais ou menos o horário do dia. A cada hora exata, a sombra fica sobre uma linha diferente, de modo que marca as horas do dia iluminado pelo sol. Então, quando chegava a noite, não tinha mais como marcar, né? Mas durante o dia, né, que tinha luz, raios solares, as pessoas poderiam se orientar por ele. Com o passar do tempo, os relógios de sol começaram a ser substituídos pelos relógios mecânicos. Olha que interessante, né? Legal nem tanto. Mas olha que interessante, né? Para poder você saber a hora, né? Teria que ir aí, nesse lugar, olhar esse relógio para saber. Porque não tinha, né? Relógio como o nosso, nem digital, nem mecânico. Para saber mais, estou aí na página 124. O astrônomo Eratosthenes de Cirene constatou que a Terra não era plana utilizando o gnome, e isso possibilitou o cálculo da circunferência da Terra. Leia mais sobre isso no texto a seguir. Como os gregos calcularam a circunferência da Terra? No século III a.C., o astrônomo grego Eratosthenes supôs, com toda razão, que o Sol era algo tão distante e tão grande que seus raios chegavam à Terra paralelos uns aos outros. Se as sombras que eles projetassem num horário específico, mas em lugares diferentes, não fossem iguais, a Terra não poderia ser plana. Sua superfície deveria ser curva. Com isso em mente, ele reparou que o sol do meio-dia não fazia sombra na cidade egípcia de Siena, mas fazia em outra, Alexandria, 800 quilômetros ao norte.
Como as cidades ficavam na mesma longitude, o problema não era o fuso horário, mas a própria curvatura da Terra. Então, bastava medir o ângulo dessa sombra da mesma data e hora para calcular a circunferência do planeta. Então, já aí nesse período, né, no século III a.C., esse astrônomo já decifrou, né, que a Terra não seria plana e já conseguiria calcular a circunferência do planeta. Olhe como as coisas eram, né, interessante nesse tempo. Pessoal, no próximo vídeo eu vou explicar a atividade, certo? Esse vídeo aqui foi a explicação do conteúdo, ok? Pontos cardeais.